Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 1. A gente vai ler 2 versículos apenas. Enquanto você está aí folheando a sua Bíblia, eu deixo aqui minha gratidão registrada aos pastores dessa casa, pastor Samuel, pastora Vanessa. Esses amigos, eu tenho o prazer de chamá-los de amigos. Nós já nos conhecemos há, no mínimo, 11 anos, né, Vanessa, que a gente está junto. No mínimo 11 anos que nós caminhamos juntos. Samuel foi o meu líder de jovens, foi o meu primeiro líder de jovens, quando eu liderei jovem na ADVEC também. Aí você pode se perguntar, então ele está na ADVEC Boston? Não estou na ADVEC Boston. Eu moro numa cidade chamada Grandville, no estado do Missouri. Mas para ficar mais fácil, eu moro em Kansas City, porque fica mais fácil, é uma cidade mais conhecida. Eu faço parte hoje do MEVAN, eu sou membro do MEVAN Kansas City. Somos uma igreja em implantação, o nome do meu pastor é Rafael Conrado. Mas ao longo de 11 anos da minha vida, 11 para 12 anos da minha vida, eu caminhei na mesma igreja. A ADVEC foi a igreja que eu entreguei minha vida a Jesus, foi a igreja que eu fui obreiro, diácono, líder de adolescentes, líder de jovens, co-pastor da igreja, pastor auxiliar em tempo integral na igreja. Eu fui o segundo pastor da igreja também. E há um pouco mais de um ano atrás o Senhor nos moveu, e eu vou falar sobre isso mais depois, só para me apresentar. Mas ao longo de todas essas fases da minha vida, o pastor Samuel, a pastora Vanessa estiveram presentes. Quantas vezes eu não troquei mensagem com o Samuel, liguei, passamos horas conversando. Hoje é o aniversário do meu amigo, eu deixo registrado aqui o meu abraço para ele, parabéns a ele, que Deus o abençoe cada vez mais. Pastor Mauro, um prazer poder estar contigo mais uma vez, meu irmão. A Sabrina está lá fora, vai ajudar a gente no final. E aos demais pastores aqui, eu só conheci o senhor, pastor Hoffman, então é um prazer revê-lo, senhor. E os demais pastores da casa, muito bom poder estar com vocês aqui hoje. Você achou Romanos no capítulo 1? Eu quero ler com você os versículos 16 e 17. Eu sei que o hábito ou o comum, né, é geralmente quando alguém traz um livro, já falar do livro, já falar do valor, só que é muito complicado para mim poder falar isso, porque eu vou ser muito aberto com os irmãos, eu quero ser muito franco. Eu não vim aqui nessa noite vender alguma coisa para você, eu vim contar uma mensagem que mudou a minha vida. E eu tive o prazer e a alegria de poder registrar e escrever essa mensagem num livro. Esse livro não é meu testemunho, esse livro não é sobre uma mudança da minha vida, esse livro é a mensagem que mudou a minha vida e eu tive o prazer de poder escrevê-la numa casa de oração. O desenho que tem na capa, o escudo que tem na capa, eu mandei uma imagem para o pessoal, que se você puder colocar no telão para os irmãos verem, de longe não vai dar para ver a capa como um todo, mas a capa desse livro foi uma resposta de oração que eu recebi. E a inspiração que Deus me deu para essa capa é literalmente o plano da redenção. Quando eu falo sobre o plano da redenção, o plano perfeito de Deus para a redenção, eu falo exatamente sobre esse texto que a gente vai ler agora e vários outros textos. Por que eu estou juntando tudo? Porque essa mensagem que eu vou pregar aqui, esse versículo que eu vou ler, esse capítulo que nós estamos meditando aqui na palavra, não é o texto base desse livro. Não é o texto fundamental desse livro, mas a essência dessa obra, a essência dessa mensagem é o que a gente vai meditar nessa noite. E no final, você, se desejar, liberar uma semente sobre a minha vida e adquirir um desses livros, em qualquer uma das saídas você vai ter acesso. Eu vou falar mais sobre isso depois. Verso 16 vai dizer assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode fechar os seus olhos comigo, por favor, Pai? No nome de Jesus nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, nós amamos o teu santo nome, nós amamos a tua palavra, e nós declaramos, Pai, que a nossa mente e o nosso coração sejam abertos para entender agora, Senhor, o teu plano sobre a nossa vida, Deus. Nós queremos ter o nosso coração transformado agora como uma terra preparada para receber a semente da tua palavra. Nós abençoamos a nossa mente agora com a liberdade de ouvir a tua palavra e nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua obra, obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te pedimos, apenas fale conosco da forma como o Senhor sabe falar. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, o nosso amigo fiel, tenha liberdade entre nós.
tenha liberdade no nosso meio, para que o Senhor flua da maneira que o Senhor quiser, Deus. O homem pode aprender a fazer muitas coisas, mas nenhum deles será capaz de fazer o que o Senhor faz. Então, Deus, faça a Tua obra sobre nós nessa noite. Nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo amor da Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é muito bom poder falar sobre isso, porque quando nós falamos sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre a única mensagem capaz de transformar a nossa vida por completo. Nós ouvimos o testemunho de alguns irmãos que testemunharam suas vitórias, ouvimos o testemunho da pastora Vanessa, em que ela pôde contar a vitória que ela viveu em sua casa, em que seu pai largou o vício do alcoolismo, mas ele só pôde largar o vício do alcoolismo, porque o Espírito Santo encontrou um lugar para trabalhar na vida dele, e o Espírito Santo só conseguiu encontrar um lugar para trabalhar na vida dele, porque ele ouviu a mensagem do Evangelho. Não existe como nenhum de nós experimentarmos uma novidade real em nossa vida, sem que a gente possa crer, ou sem que a gente ouça firmemente e tome uma posição firme em direção à palavra do Evangelho. Evangelho nada mais é do que uma boa notícia. Evangelho nada mais é do que uma boa nova, é uma anunciação de uma esperança. Só que a parte mais bela do plano da redenção, que é um plano perfeito, que é apresentado para nós através da mensagem do Evangelho, é que no final todas as coisas voltarão a ser como eram no começo. O tema dessa mensagem é o título desse livro, é Quando Tudo se Faz Novo. Quando a gente para ouvir essa frase, automaticamente, eu sei que vocês gostam de Bíblia, automaticamente a nossa mente lembra do texto em que Paulo vai falar que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida que é o ponto-chave da mensagem desse livro. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós atrelamos ou nós associamos o novo de Deus a algo que nós recebemos. Nós muitas vezes associamos a novidade de vida que Deus tem para nós quando nós vivíamos em um cenário e graças a alguma ação divina ou graças a alguma coisa, o nosso cenário é alterado e a gente começa a viver agora em um novo ambiente. Tudo isso, meus irmãos, não exclui o que é o novo, mas você não pode definir isso como sendo um novo, porque a novidade de vida que Deus apresenta para nós é muito mais superior às coisas que nós podemos ter, porque na presença de Deus nós podemos ainda ter falta de alguma coisa, mas nós nunca teremos a falta dele sobre a nossa vida. A grande diferença da mensagem perfeita do Evangelho é que nós não vamos aprender a estar sempre abundantes, mas vamos aprender a sempre estar contentes, porque o contentamento não é se acostumar com um pouco, é entender que você já tem tudo aquilo que você precisa. Eu não estou atrelando isso a uma conta bancária, ou a um armário cheio, ou a alguma coisa material. Eu estou atrelando isso ao Salmo 23, verso 1, sobre a sua vida, porque o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. A novidade de vida que Deus apresenta para nós, através da mensagem do Evangelho, é a única coisa que consegue atrelar o plano de Deus, desde a sua origem até a sua consumação. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia conta a história de um plano perfeito, orquestrado por Deus, desenhado por Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a uma vida verdadeira, que não foi Ele que mudou no meio do caminho, mas foi a humanidade caída que deixou de ter acesso. A gente precisa entender que 3 coisas fundamentais são importantes para nós vivermos o novo da parte de Deus. A primeira coisa que é fundamental entendermos, ou fundamental para nós termos acesso pleno ao lugar da novidade de vida, a primeira coisa real é que nós devemos entender o plano original de Deus, nós devemos entender o plano inicial de Deus que aponta para a nossa origem. Como nós fomos criados? Por que nós fomos criados? De que maneira nós fomos criados? E essa viagem na Bíblia é importante demais, porque, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Deus, Ele é atemporal. Você concorda comigo? Diga amém. O que significa dizer ser atemporal? Significa dizer que Ele nunca está atrasado, mas também significa dizer que Ele nunca está adiantado. Por quê? Porque uma pessoa atemporal, ou um ser atemporal, não é um ser que é limitado ou medido pelo tempo. A palavra fala que do céu é de onde se derramam os dons perfeitos, porque vem do Pai das luzes, da qual não tem nem sombra de variação. Isso é um dos textos básicos para nós definirmos que Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há
de vir. Deus, ele trafega em meio a qualquer esfera do tempo, porque ele não se limita em um dia ter 24 horas, em um minuto ter 60 segundos, ou em uma hora ter 60 minutos. Deus não é limitado pelo tempo, então ele nem é preso pelo tempo, ele nem se adianta no meio do tempo, e ele nem se surpreende ao longo do tempo. Se Deus é eternamente, vive de eternidade em eternidade, nós precisamos entender que o plano que Ele planejou lá no começo, o plano que Ele estabeleceu lá no começo, é o mesmo plano que tem hoje acontecendo. Deus não mudou de ideia, Deus não mudou o seu plano, Deus não mudou o seu objetivo. Os milhares de anos envolvidos ao longo da criação da palavra, da escrita da palavra, ou dos milhares de anos que envolvem a história que a Bíblia nos conta, revelam simplesmente que Deus nunca mudou, e que o seu plano nunca mudou, que a sua vontade nunca mudou, que o seu desejo nunca mudou. Então eu gosto de pensar uma primeira coisa aqui, para que a gente possa entender e quebrar alguns paradigmas na mente desde o começo dessa mensagem. Primeiro deles, talvez eu choque você um pouquinho agora, mas eu peço que Deus dê graça na minha palavra e graça ao teu coração para poder receber essa mensagem. Você não tem um propósito. Eu sabia que eu ia ouvir esse silêncio nessa hora. Porque nós somos hoje uma das gerações que mais caminham em torno de um propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E na verdade, muitas vezes nós confundimos o que vem a ser propósito com o que vem a ser o nosso objetivo. O seu objetivo de vida não é o seu propósito. O seu propósito é algo muito maior. Porque o seu propósito não é seu. A palavra nos conta em Romanos também que Deus ama quem obedece a Ele. E Ele fará com que todas as coisas cooperem para aqueles que vivem segundo o seu propósito. O que a palavra me ensina não é que Deus tem 7 bilhões de propósitos na terra. A palavra me ensina que Deus tem um propósito que cabe 7 bilhões de pessoas. O que eu preciso entender é que o propósito da minha vida não é descobrir meu propósito, mas o propósito da minha vida é descobrir qual é o meu lugar no propósito de Deus. E quando eu estou no propósito de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável dele, eu começo a caminhar a minha vida como ela foi planejada para ser. Eu quero falar uma outra coisa para você. Você não foi feito para funcionar. Você foi feito para ser alguém. Quando Deus nos criou, quando Ele criou a humanidade, Ele não criou o homem para funcionar. Ele não criou o homem para viver por meritocracia. Ele não criou o homem para viver por recompensa. Ele criou o homem para estabelecer um relacionamento diário e íntimo com Ele. Quando Deus criou o homem, depois de 5 dias de criação, no 6º dia Deus cria o homem, a gente vai perceber que o padrão que Deus estabeleceu na origem é um padrão de fonte, continuidade e dependência. Porque no primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve. A gente acha isso muito bonito, porque havia caos ao redor da terra, era um nada vazio, era uma bola escura, preta, e Deus falou assim, haja luz, e houve luz. Só que a gente vai entender que quando Deus fala haja luz, não é para simplesmente Ele dizer assim, que agora está claro e estava escuro. É porque Ele só pode contar um dia em direção ao outro se houver uma parte clara e uma parte escura. Então no primeiro dia Deus não criou a luz, Ele criou o conceito de tempo. Porque tudo que aconteceria depois do primeiro dia vai ser medido por dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até o dia 7 que Ele vai santificar para a gente poder descansar. Quando a gente vai ver do dia 1 para o dia 2, do dia 2 para o dia 3, quando nós dizemos assim, que haja um firmamento que separa, irmãos, eu não vou entrar num detalhe teológico aqui, mas o firmamento nada mais é do que separa a terra do céu, porque o céu é o firmamento, e é um conjunto de coisas incríveis e gases para a gente poder ver o dia quando está claro e o dia quando está escuro. Quando a gente para observar tudo isso, Deus está planejando e Deus está arquitetando uma obra maravilhosa. A gente vai ver no 3º dia Deus separar primeiro a terra seca, para depois Ele colocar a vegetação. A gente vai ver que depois, no 4º dia, Deus criou os luminares, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas. Irmãos, no primeiro dia Deus criou a luz, para poder definir o que é tempo. Depois Ele cria os governantes, para poder estabelecer o que é autoridade. Quando Deus cria o sol e a lua, Ele colocou eles para governarem o dia e governarem a noite. Deus está criando um sistema perfeito de fonte, continuidade e dependência. Tanto é que quando chega na hora do homem, Ele faz diferente. Ele agora não fala, Ele pega com as suas próprias mãos e forma o homem do pó da terra, do barro da terra, e Ele forma o homem segundo a sua imagem e a sua
Só que o ser não tinha vida, e a única coisa que Deus faz é soprar o sopro de vida sobre ele, e tornou-se um ser vivente. A diferença entre a criação da humanidade para a criação de qualquer outro ser vivo na terra, é que Deus colocou a mão sobre a humanidade e o seu espírito de vida sobre ela. Quando Deus sopra o seu espírito de vida sobre ela, Ele não só coloca fôlego, mas Ele coloca a sua essência dentro do homem. Quando Deus fala que vai criar o homem segundo a imagem e a semelhança, Ele está falando que tudo aquilo que Deus sente, o homem também sente. O que é que eu preciso entender nesse momento? Que você foi feito com emoções porque Deus tem emoções. Você só sabe o que é amor porque Deus é. Você só sabe o que é alegria porque Deus sente alegria. Você só sabe o que é prazer porque Deus sente prazer. Quando eu falei mais cedo que você não tem um propósito, mas você tem um lugar no propósito de Deus, eu estou falando para você que uma das coisas mais importantes da sua vida é descobrir prazer naquele que te criou, porque você foi feito para ser o prazer de Deus e você foi feito para ter prazer em Deus. E esse foi o plano inicial de Deus. Quando Ele criou a humanidade, Ele pensou nisso, Ele desejou isso, Ele planejou isso. Ele olhou para a sua obra e disse assim, tudo ficou bom, mas quando Ele olhou para o homem, Ele falou assim, isso aqui ficou bom demais da conta, senhor. O que é que eu estou querendo afirmar? Primeira coisa, no plano inicial de Deus sobre a nossa vida, você foi feito como alvo do amor e das emoções de Deus. Se Deus é eternamente, significa dizer que Ele vive desde eternamente. Deus é um Deus não criado, Ele é o Deus criador. E desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo já viviam em plena comunhão, a Trindade Santa. Significa dizer que Deus não tinha falta de amor. Mas não ter falta de algo não significa não transbordar daquilo que se tem em abundância. Deus transbordou em infinito amor e criou a sua humanidade. Ele criou a mim e Ele criou a você, transbordando de amor e de emoções poderosas sobre nós. Se nós não entendermos isso, a gente vai ter uma vida muito complicada, porque a gente nunca vai pensar que vai agradar a Deus, quando eu fui feito pelo prazer dEle. Ora, se eu fui feito pelo prazer de Deus, como é que eu posso fazer alguma coisa na vida para que eu não agrade a Ele? E aí vem a segunda parte dessa mensagem, que é a obra de Cristo. E ela também começa na origem. Que quando a gente vai ver uma das cartas de Pedro lá na frente, Pedro vai dizer que desde a fundação do universo, Deus já tinha separado um cordeiro puro, imaculado, em favor da humanidade. Por que isso? Porque a humanidade pecou. Aí você tem um certo sentido em pensar, nossa, mas eu sou pecador, eu sou falho, então eu posso sim desagradar ao Senhor. Existe uma grande diferença entre você entristecer a Ele e entre você estar num estado permanente de desconexão com Deus. Porque nós podemos sim entristecer o coração do Espírito Santo. A palavra fala sobre isso. A Bíblia ensina que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Eu não lembro qual é o texto, mas está na Bíblia. Ler a Bíblia é bom, leia a Bíblia. Vai dizer assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus tem emoções, tanto positivas quanto negativas. Então, é possível sim nós entristecermos o coração de Deus. Só que quando eu leio Lucas 15, eu percebo que uma atitude minha, que uma rendição minha, que um passo meu, que uma postura minha é capaz de transformar toda a tristeza num céu de alegria diante do Senhor. Por quê, irmão? Porque desde o começo você foi planejado para ser amado por Deus. Desde a origem, desde a criação, você foi feito para ser amado por Deus. A queda nada mais foi do que a separação entre a humanidade que nasceu para ser perfeita, do seu Deus perfeito. Só que a gente precisa enxergar a queda de uma forma muito honesta, porque pode ser uma mensagem muito bonita, você é amado por Deus, você foi feito pelo prazer e para ter prazer em Deus, pode ser uma mensagem muito boa, mas se você não entender as implicações disso, através das lentes da queda, você pode viver uma vida libertina e não entender o que é conversão e rendição diante do Senhor, porque nós temos liberdade, mas Deus não nos deu libertinagem, liberdade de escolha, não liberdade de viver o que quer viver, achando que Deus vai fazer a mesma coisa que Ele achou que ia fazer. O que o pecado é? O pecado é a marca que sujou a humanidade até os dias de hoje. O pecado é o que faz a separação entre o homem e Deus. O pecado é o que separa o amor perfeito de Deus, que tinha a conexão direta com o homem, com a nossa mente agora caída, que não consegue chegar diante dele sem achar que está fazendo alguma coisa errado.
Quantas vezes, irmãos, eu vou falar isso por mim, e eu estou contando um pouco dessa mensagem, juntando com a minha história, misturando com o livro, e está uma confusão na minha cabeça para tentar organizar esse pensamento para você, porque essa é a mensagem que consegue modificar os nossos passos. Alguns podem pensar que a novidade de vida é instantânea, e quando eu levanto a minha mão e aceito Jesus, a minha vida já é completamente outra, tudo se fez novo naquela hora, e não é assim. Que eu digo a você uma coisa, a pastora Vanessa não está aqui na cadeira, ela está lá atrás passando, mas o pai dela nunca mais colocou uma gota de álcool na boca, mas eu digo a você que não foi fácil para ele largar o vício de anos e anos de vida. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entende a obra da cruz, quando você entende a obra de Cristo, você não vive instantaneamente novo, mas você começa um novo e vivo caminho que foi começado na cruz. A obra de Deus, a obra da cruz é a obra redentiva. Aquele desenho que a gente está brincando ali é justamente o plano da redenção, cara. O solzinho que você vê ali em cima aponta para a origem, só que quando você termina todas as coisas, tudo voltará a ser como era no começo, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E eu vejo o mesmo jardim que estava no Gênesis aparecendo no Apocalipse, porque ele virá para restaurar todas as coisas segundo o seu plano. A novidade de vida sobre a minha vida só passa pelas alianças que eu vejo no Senhor, pela ceia, pela comunhão com o corpo de Cristo, pelo Cordeiro puro que foi separado desde a fundação do universo, pela cruz. Não tem como você viver o novo de Deus sem passar pela cruz antes. Vou falar uma coisa para você, entre onde você está hoje e a novidade de vida para a sua vida, tem uma cruz, irmão, e é a cruz de Jesus. E essa, irmãos, é a mensagem mais importante da nossa vida, porque é a única mensagem, como Paulo falou, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nessa mensagem. Sabe, a gente pode condicionar a nossa vida às vitórias pontuais, só que essas vitórias pontuais serão transbordamento da nossa maior vitória, que foi alcançada na cruz por Jesus Cristo de Nazaré. A maior vitória da nossa vida, a maior bênção da nossa vida vai ser encontrar prazer e satisfação em Deus, e entre o prazer pleno em Deus, entre a satisfação em Deus, entre o contentamento em Deus, tem uma cruz do tamanho de Jesus. Ele é quem inaugurou o nosso vivo caminho. Ele foi quem rasgou o véu de alto a baixo, Ele foi quem deu acesso a uma humanidade caída, foi Ele. Irmãos, se não fosse o amor de Cristo na cruz, nós nunca conseguiríamos entender na plenitude o que é o amor do Pai por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual seria a maior vitória que eu poderia apresentar para você, se não a porta aberta em direção a eternidade com o seu Salvador, com o seu Criador? A maior vitória que você pode encontrar é uma cruz vazia, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, cara. Essa é a obra de Cristo, é a obra daquele que viu a humanidade caída, mas já estava separado para ser aquele que iria cobrir os seus pecados. Eu vou correr por essa parte aqui, porque eu sei que você sabe de Bíblia. No começo, Deus criou todas as coisas, e Ele criou um jardim, e colocou esse jardim num lugar chamado Éden. Era um jardim no Éden, e no jardim, Deus colocou uma árvore, a árvore de conhecimento do bem e do mal, e Ele deu uma ordem a um homem, e Ele falou o que é para o homem? Você pode comer do que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque se você comer, você certamente fará o quê? Morreria, você certamente morrerá. Se você comer essa árvore, você certamente morrerá. Qual foi a tentação que a serpente apresentou para a mulher? Chegou assim: quer dizer que Deus falou que se você comer essa árvore, você vai morrer? Ela disse sim. A serpente falou não. Deus falou isso para você, porque na hora que você comer dessa fruta, dessa árvore, você será igual a Deus e saberá o que é bem, o que é bom e o que é ruim, ou o que é bem e mal sobre a sua vida. A mulher come, dá para o seu marido comer, e a partir dali o pecado entrou na humanidade. Romanos 5,12 vai falar que o pecado entrou através de um homem, e a morte entrou através do pecado, e o pecado espalhou a todos, porque todos haviam pecado. Quando a mulher comeu o fruto, eu quero falar para você, o pecado não foi comer, porque eu não sei, a Bíblia não fala, e eu acredito que ninguém aqui sabe qual era o fruto que aquela mulher comeu.
Alguns falam que é uma maçã, outros inventam aí qualquer coisa. Você pode inventar o que for, mas ninguém sabe qual era a forma do fruto que a mulher comeu. Porque o pecado não era comer o fruto, mas por que ela comeu o fruto? Quando Deus criou a humanidade, Ele estabeleceu sobre o homem a capacidade de dominar sobre seres e governar sobre outros homens. Quando Ele fala sobre governar outros homens, Ele fala: sujeite a terra, cresça, multiplique-se e sujeite a terra. Sujeitar nada mais é do que formar segundo o seu modelo, colocar a criação que viria depois segundo um padrão que você recebeu. Fonte, continuidade e dependência. O que Deus está falando para o homem é o seguinte: discipule a sua criação, discipule a sua descendência, discipule seus filhos, discipule os filhos dos seus filhos, discipule agora o que vai acontecer na terra, discipula todo mundo. Essa foi a ordem de Deus: discipule, transportar aquilo que carregava, passar um legado sobre aquele que viria depois dele. Só que quando a mulher comeu do fruto, ela agora está entendendo que pode ser igual a Deus. Se Deus estabeleceu o governo sobre o homem para formar iguais, significa dizer que o homem precisaria de Deus para ser quem ele era. Amém? Eu vou repetir, que eu estou achando que você está meio voando aqui. Se Deus criou o homem para sujeitar a criação e deu ao homem o modelo que deveria acontecer, isso significa dizer que o homem só poderia ser quem foi planejado se ele estivesse em Deus. Ou seja, a humanidade só fluiria como deveria fluir se estivesse em Deus. Quando a mulher comeu do fruto, ela disse assim: eu não preciso de Deus para saber o que é bom e o que é ruim. Comer do fruto não é o pecado, desejar não precisar de Deus é que é pecado. Na mesma hora como eu posso fazer uma coisa que em si não é errada, a minha intenção torna errado. Eu vou usar um exemplo bem absurdo para você não esquecer o que eu quero falar para você. O adultério não é adultério por conta do sexo fora do casamento somente. O adultério é adultério porque você fez um trato com Deus e com testemunhas e a igreja de que a sua mulher seria a sua única fonte de prazer. Quando você deita com outra mulher ou se deita com outro homem, você está declarando que quem você prometeu jurar prazer não lhe dá mais prazer suficiente. Por que que Deus compara o casamento, ou melhor, compara a sua relação com a igreja com um casamento entre o noivo e a noiva? Porque Deus não aceita amores rivais. Deus não aceita outros amores sobre a nossa vida. Irmão, eu tenho muita paz no coração em falar assim: Deus não suporta ver você fora dos caminhos dele. Deus não suporta ver você longe dele. Deus não suporta ver a sua criação. A palavra ensina e a palavra fala para a gente que de maneira assombrosa, o Salmo 79 vai falar que a gente foi formado de uma maneira assombrosa. Josué vai dizer para nós, Jeremias fala para nós que de uma maneira sobrenatural o Senhor nos escolheu quando a gente ainda estava sem forma nenhuma no ventre da nossa mãe. Deus planejou você com tanto carinho, com tanto amor, com tanto poder, que Ele não aguenta ver você longe dele. Só que Deus não poderia ter relacionamento com alguém que não quisesse ter relacionamento com Ele. Você não pode amar alguém se você não escolher amar alguém. Você não pode se relacionar com alguém se você não escolher se relacionar com aquela pessoa. Deus não poderia ter o amor da humanidade se ela não escolhesse amar a Ele. Por isso que Deus colocou uma árvore no jardim. Diz assim: irmão Adão, enquanto você não comer dessa árvore, você vai estar escolhendo que eu seja a sua fonte. Mas na hora que você comer dessa árvore e desejar o que esse fruto te oferece, você está falando que não precisa mais de mim. Se você não precisa de mim, você vai morrer. A árvore e o pecado é justamente a desconexão, porque o homem escolheu ficar longe do seu Criador. O que é que Jesus faz então? Efésios vai dizer que nele convergem todas as coisas. O que é que Jesus faz? Através da obra dele na cruz, ele pega o ser humano caído que estava lá atrás, que não podia mais chegar na presença do Senhor, e através do seu sangue, ele cobre aquela vida, limpa aquela vida, e abre um novo caminho sobre aquela vida.
E quando Ele abre esse novo caminho sobre aquela vida, mesmo que a minha carne hoje queira lutar contra o meu espírito, me tentando fazer pecar, eu confio no sacrifício pleno que foi feito na cruz do Calvário, e a obra de Cristo na cruz me aproxima do Pai. O sangue dele me limpa, o sangue dele me lava, o sangue dele restaura, o sangue dele reconstrói, o sangue dele abre o acesso, e porque o sangue dele abriu o acesso, eu posso ter uma esperança das coisas velhas passarem, daquilo que foi feito lá atrás passar, e acessar um novo e vivo caminho através da cruz de Jesus. O plano da redenção nada nos apresenta diferente do que o grande amor de Deus, trazendo para nós a plena satisfação no nosso Criador. Quando é que tudo se faz novo na sua vida? Quando os seus olhos não amarem mais outra coisa a não ser o Senhor Jesus sobre você. Quando é que as coisas novas aparecem na nossa vida? Não é quando uma chave nova chega na sua mão, não é quando um carro novo chega na sua mão, ou uma bênção, uma promoção, ou uma porta. Eu sei que você precisa disso, eu sei que você quer isso, mas isso não pode ser o centro ou o alvo da sua fé. Porque eu tenho muita convicção no meu coração, irmão, que se Deus responder a tua oração hoje, e você se perder por conta dessa oração respondida, Ele não vai responder. Ele não vai responder. João no capítulo 15 mostra o segredo para nós pedirmos o que quisermos e recebermos o que quisermos. O que? Estar nele. Se nós estivermos em Jesus, a nossa videira verdadeira, nós estaremos nos alimentando da raiz verdadeira que é Ele. Então eu tenho muita convicção, irmão, Deus não quer responder todas as suas orações, Ele quer mudar algumas delas. Porque na hora que Ele mudar a oração, Ele vai mudar você, e quando Ele mudar você, Ele vai te dar aquilo que você precisa. E quando você for mudado por aquilo que Ele tem para fazer em você, talvez o que você queira não seja nada diante daquilo que Ele apresentou para você, que é o novo e vivo caminho. Por que nós corremos atrás de Deus? Por que nós perseguimos a Deus? Por que você veio aqui hoje? Essa foi uma mensagem que mudou minha vida justamente por isso, porque eu entendi errado durante muitos anos da minha vida, e isso é culpa minha, o que era a novidade de vida. Quando eu entendi que a novidade de vida é nós termos satisfação em Deus, como no início nós fomos criados para ser, eu passei agora a correr atrás de um Deus que é completamente diferente do que eu achava que era. Porque eu vou falar de mim, tá? Eu não estou falando de ninguém que está aqui, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu fiz orações a Deus e nada mudava, e eu achava que Deus estava chateado comigo, por isso que Ele não queria responder. Você acha que Deus fica de mimimi? Você acha que Deus fica de birrinha com você? Eu tenho medo de usar algumas expressões, porque eu não sei o que significa aqui em São Paulo, mas você acha que Deus fica, sabe, eu vou falar um negócio, talvez algum nordestino aqui sabe, fica de pantinho com você? Não, irmãos. Deus não foi surpreendido pela queda? No Gênesis, você acha que o teu pecado surpreendeu Deus? Você está muito bem, então. Se você acha que aquilo que você faz ou deixa de fazer muda o que Deus pode fazer pela sua vida, você está se achando muito. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós só somos salvos pela obra redentora da graça de Jesus. E ela não depende de nós. É dom de Deus, é graça divina, não é pela obra humana, não é pelo desejo do homem, é pelo desejo imutável de Deus desde a origem. Jesus na cruz apresentou esse caminho. Quando eu acesso esse lugar, eu agora vou começar a entender o que é ter prazer na presença de Deus. E aí o Salmo 23 se cumpre na minha vida. Eu quero contar um testemunho para você aqui, e esse testemunho eu encerro essa mensagem. Essa é a única parte da história da minha casa e da minha família que eu escrevi no livro, o resto é só Bíblia. E eu tentei explanar com você aqui 2 fundamentos para vivermos o novo. Primeiro, conhecermos a origem. Segundo, conhecermos a obra de Cristo. Quando eu conheço a obra de Cristo, eu tenho definições de prazer atualizadas na minha vida, porque agora Ele me satisfaz, Ele me torna contente. E eu precisei experimentar isso, porque, irmão, vou falar isso para você, vai chegar um dia que a mensagem que você prega vai alcançar você. E você não vai ter para onde correr, não. Quantas vezes eu preguei que Deus era o meu provedor? Quantas vezes a gente canta que Jeová é o Jeová Jireh, o Deus que provê? Quantas vezes a gente canta, fala, ora e pede essas coisas? Quantas vezes eu vou fazer uma pergunta aqui, quantos aqui já fizeram aquela oração? Deus, eu queria ter mais tempo de orar, queria ter mais tempo de ler a Bíblia. Dê um sinal com sua mão. Amém, amém. Alguns já quiseram orar mais e ler mais.
Eu fiz esse pedido para Deus algumas vezes e Deus ouviu. Deus me tirou de Recife, pouco mais de um ano atrás, e me levou para o meio dos Estados Unidos. Hoje, eu falei para você que sou membro de uma igreja, mas eu sou um missionário na América. Eu e minha esposa, nós somos missionários. E diferente do que muitos pensam a respeito da América, nós precisamos muito de missionários lá, porque o nosso povo está morrendo num país por viver bem. Talvez um próximo livro que eu escreva seja A Igreja Perseguida pela Liberdade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no outro texto. Porque enquanto a gente vê a igreja no sertão de Pernambuco sofrer, enquanto a gente vê a igreja nos Emirados Árabes, ali naqueles países perseguidos, a gente fica todo com peninha dos irmãos que estão sofrendo naquele lugar, a gente acha que os irmãos que estão na América estão bem porque estão ganhando dinheiro, mas é o dinheiro que está matando eles. O nível de divórcio entre aqueles que chegam lá e abandonam sua casa, pais que deixam filhos, mãe que deixa o filho junto com o pai, abandona, o nível de disfunção familiar é terrível. Por quê? O povo vai lá para ganhar a vida e prefere morrer para ganhar dinheiro. Mas isso é outro assunto. Quantas vezes eu orei e disse assim, Deus, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu Senhor, nada vai me faltar. E eu pregava isso no domingo na igreja, eu pregava isso para os jovens, eu pregava para os adolescentes, eu pregava isso, eu cria, e eu continuo crendo nisso, mas chegou uma hora, irmão, que eu tive que aprender o que essa mensagem fala. E Deus ouviu minha oração, me tirou do Recife, me tirou do calor do Nordeste, me levou para o meio dos Estados Unidos, para uma casa de oração. Hoje, além de ser membro do MEVAN, eu também sou um missionário voluntário, intercessor da Sala Internacional de Oração, ou IHOP, se você conhece a sigla ou a instituição americana. É uma casa de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós já estamos há 25 anos sem parar a oração e a adoração dentro de um lugar. Nós começamos em 1999 um culto que não acabou até hoje. E a gente de 2 em 2 horas troca turno de gente que está lá orando, lendo a Bíblia e cantando. Aquele menino que estava em Recife orando, pedindo a Deus tempo para orar mais, Deus ouviu a oração e pegou ele, a mulher, o menino e levou para a América, para um lugar que funciona para orar 24 horas por dia. Eu me tornei um estudante na Casa Internacional de Oração, fui estudar, fiz escola de ministério no IHOP U, e fazendo ministério naquele lugar, a minha carga horária de oração por semana era de no mínimo 12 horas. Segunda, quarta e sexta, de 8 a meio-dia, eu estava numa sala, sem fazer mais nada a não ser orar. E eu descobri, irmãos, o quanto orar é chato. Porque eu estava orando errado. Quem disse a você que a oração é abrir um caderno de pedido e pedir para que Deus faça tudo? Quem falou para você que a oração é simplesmente um meio de conseguir poder para poder expulsar um demônio? A oração não é um fim, é um meio. Porque eu só recebo poder pela oração, porque através dela eu fico mais parecido com o meu Criador, como Ele me planejou para ser. Se eu oro pouco ou se eu oro muito, eu não tenho menos poder por conta de carga horária, eu tenho menos poder porque eu conheço menos a Deus e Ele se revela menos a mim. A oração é o meio que Deus deu desde a criação para conversar com a gente, irmão. Você foi feito para conversar com Deus. Deus quer falar com você. Deus quer abrir o seu coração e colocar verdades eternas dentro dele para que você caminhe debaixo das palavras que Ele tem para liberar para você. Deus quer fazer isso. Deus me colocou no meio daquele lugar, trabalhando numa sala de oração, orando, 24 por dia, 24 horas, a sala funciona, 12 por semana estava eu lá. E nos meus primeiros 20 minutos, na minha primeira semana, eu já tinha orado tudo que eu tinha que orar. Das 4 horas que faltavam na segunda-feira, restavam 3 horas e 40 minutos agora, sem saber o que fazer. Foi quando eu descobri que eu tinha entendido errado o que é se relacionar com Deus. E eu comecei a procurar Deus na palavra. E eu comecei a procurar Deus na palavra, orar e pedir a Deus. E nesse lugar foi que esse livro nasceu. Foi nesse lugar em que eu escrevi coisas no começo do ano. E quando foi no final do ano que eu estava terminando a edição dele, eu ficava empancado em alguns capítulos e eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou escrever aqui? E o Espírito Santo me lembrava o que eu tinha escrito nos meus primeiros meses na sala de oração. Eu nunca escrevi na minha vida, irmão. O máximo que eu escrevi era um post de Instagram. E eu nunca fui escrever textos. Mas eu não conseguia parar de abrir o meu computador e digitar aquilo que estava fluindo, simplesmente porque eu descobri que o ativo mais precioso que eu tenho não é meu dinheiro, é o meu tempo. E quando eu peguei o meu dinheiro e o meu tempo e coloquei diante de Deus, Ele multiplicou tudo aquilo que Ele tinha dele na minha vida. E eu pude conhecer um Deus provedor, como eu tinha pregado que Ele era um Deus provedor. Por quê? Porque o visto que eu tive
era um visto que me proibia trabalhar. E se eu por acaso trabalhasse, eu poderia ser demitido do programa da universidade e extraditado para o meu país de volta. Então, ou eu parava, ou eu perdia. Então Deus me obrigou a parar. E foi a melhor coisa da minha vida ter parado. Porque quando eu parei, eu pude perceber que quanto mais tempo eu tenho parado, mais tempo eu tenho para observar a paisagem. Quando Deus fizer você parar alguma época na sua vida, Ele está te dando tempo. Quando Deus te fizer esperar para receber uma resposta, Ele está te chamando para orar, cara. Se Deus está te fazendo esperar, Ele está te chamando para orar, filho. E quando você começar a orar e confiar nele, eu não tenho medo não, eu tenho muita esperança do que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, eu passei um ano inteiro com uma conta bancária que estava tudo o que eu tinha aqui no Brasil. Eu peguei meu carro, vendi meu carro, peguei os móveis que tinha dentro de casa, vendi todos os móveis. Eu tinha uma motinha igual do pastor Samuel, um N-Max, vendi minha moto. Eu vendi tudo o que eu tinha. A minha esposa estava no melhor momento da sua carreira profissional. Pediu demissão do trabalho, para a gente poder abraçar essa palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu estava em tempo integral na igreja, eu já pastoreava a igreja, eu já estava há 5 anos em tempo integral com o meu pastor. 2 igrejas inauguraram no Nordeste depois que eu saí de lá. Eu fico brincando com a minha esposa falando assim, rapaz, enquanto a gente estava lá não saiu igreja nenhuma, quando a gente saiu deu certo, o problema era a gente. 2 igrejas inauguraram, quando eu conversei com o pastor Zé, porque eu conversei com o meu pastor, conversei com o pastor Zé, conversei com o pastor Silas, eu conversei com todos os meus pastores pedindo a benção para poder sair, fui abençoado. Quando eu estava saindo, o pastor Zé falou, Danilo, você tem certeza disso? Eu digo, tenho, pastor, estou convicto. Ele, rapaz, tem 2 igrejas saindo agora, você tem certeza? Eu digo, tenho. Obrigado, pastor, porque eu sei me mandar para uma delas, mas se eu não tivesse saído, eu estava dirigindo uma igreja agora, ia estar muito bem. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou grato a essa casa, sou grato à minha história nessa casa. Só que Deus tinha uma história diferente para mim. Simples. Vendi o que tinha, eu saí do meu apartamento antes de ter o visto aprovado. Todo mundo que eu conversava me chamava de doido, porque eu estava fazendo tudo sem ter nada confirmado depois. Mas Deus fez tudo do segundo dia, no primeiro, então deixa eu fazer antes para Ele fazer depois. A fé não é você andar quando está pronto, a fé é colocar o pé na água esperando que ela abra, irmão. Fomos para a América. Se eu pegasse tudo que eu tinha no Brasil, valia 1/5 lá, você sabe disso. Ou seja, o que eu tinha não era suficiente para eu passar o ano inteiro que eu tinha que passar lá, que era o tempo do visto. E eu não podia trabalhar. Então eu entrei em crise. Aí eu disse, Deus, o Senhor me trouxe para cá para eu entrar em crise. Foi. Porque foi quando eu parei que eu percebi que eu não sou produtivo quando eu estou trabalhando e ganhando dinheiro. Eu sou produtivo quando o meu tempo está entregue ao Senhor, cara. Quando a gente entrega o nosso tempo ao Senhor, Ele vai se encarregar de prover sobre a nossa vida. Quem governa a sua vida vai prover sobre a sua vida, irmão. No meio do propósito está o recurso. Então, se você entrar no propósito de Deus, o recurso vai estar lá. Tudo que você precisa está no lugar que Deus está. Tudo que você quer e você acha que quer, talvez não seja o que Deus quer, mas o que Deus quer é infinitamente maior e melhor do que o que a gente quer. E contando rapidamente um testemunho que marcou a minha vida, foi que, você sabe, irmão, Nordeste, comida do Nordeste, me perdoe, não tem igual. Não tem melhor comida do que a culinária da minha região, não tem melhor. Se você acha que a sua é melhor, o problema é seu. Não tem melhor. E a minha esposa ama frutos do mar. Ama frutos do mar. E no Nordeste é abundante, praia, camarão fácil. Só que, aleluia, irmão. Só que, irmão, quando eu saí da minha cidade e fui para lá, eu fui morar no meio do país, não tem praia lá. Você já imagina, né? Não tem praia, não tem camarão. E se tem camarão é caríssimo. E se meu dinheiro vale 1/5 lá, entre carne moída e camarão, o que é que eu escolho? Carne moída. Eu passei um ano, irmão, não estou reclamando, estou falando com muita alegria. Eu passei um ano em que eu comia carne e frango. Carne e frango. Não reclamo e continuo comendo carne e frango. Só que quando eu chegava no mercado, às vezes a minha esposa queria comprar alguma coisa. Quando eu vi o saco de camarão, que um pacotinho de camarão de 400 gramas era 100 e poucos reais, eu disse, não dá não. O dinheiro já não está dando. Se eu der esse passo aqui, vai ser demais. E muitas vezes eu escolhi, irmãos, não comer o que a gente queria para comer o que a gente podia. Com muita alegria, sabendo que a gente podia querer alguma coisa, mas não estava triste porque não pôde comprar. A minha casa estava sendo abençoada pelo Senhor.
Eu comecei a perceber a ação de Deus em coisas que eu não percebia antes, porque eu não tinha tempo de olhar meu filho. Irmãos, hoje eu chego no quintal e vejo meu filho correr e fazer xixi na árvore e eu me alegro. Porque eu estou vendo meu filho crescer, eu estou ensinando coisas a meu filho, estou passando tempo com meu filho, e no dia que tudo der errado, eu tenho a minha casa. Eu descobri, irmão, que antes de ser pastor de uma filial, eu sou pastor de 2 pessoas, a minha esposa e o meu filho. Inclusive eu mandei uma imagem, não sei se está lá com o pessoal, da minha família, só para vocês conhecerem a Yasmin e o Tito. Quando a gente estava nesse momento da vida, em alguns meses antes de a gente viajar, um irmão mandou uma mensagem para mim, e disse assim: mano, você está em casa? Eu disse: estou. Qual que é o seu endereço? Eu falei: tal. Eu achei que, como ele era meu amigo, ele estava querendo meu endereço para poder ir lá em casa com o filho dele, que é dado do meu filho, para poder brincar no quintal. Já tinha passado frio, vamos lá, vamos brincar. Ele me pediu o endereço, eu mandei, ele perguntou se eu ia estar em casa a tal hora, eu falei que sim, ele disse: tá bom, vai chegar um mimo de Jesus para você aí. Eu disse: mimo de Jesus? Aí minha família, essa é Yasmin e o Tito, essa figura aí. E eu disse: mimo de Jesus? Que mimo é esse? Tá. No outro dia eu abri minha porta, tinham 3 caixas enormes na frente da minha casa, 2 fardos de água, porque lá o pessoal tem o hábito de comprar garrafinha de água no mercado, então toda feira tem que comprar água, você compra água em garrafinha, 2 fardos de água eu coloquei para dentro e 3 caixas grandes. Pode colocar de volta a mensagem, obrigado, porque senão todo mundo vai ficar olhando para minha mulher, para meu menino, não olha para mim. 3 caixas grandes, eu coloquei as caixas no chão da cozinha, carreguei algumas com dificuldade inclusive, cheguei no chão da cozinha e comecei a abrir as caixas. Quando eu comecei a abrir a caixa, irmão, a primeira caixa tinha fruta de tudo que é qualidade você possa imaginar, as pencas de banana, umas uvas que parecia aquela que os espias trouxeram da terra prometida. Mano, a uva parecia uma goiaba, irmão, enorme a uva assim. Tinha maçã, tinha laranja, aí tinha caixas de leite, tinha coisas que a gente, sabe, nem comprava, gente. Porque a gente era seletivo, não porque era falta, mas porque Deus estava provendo para a gente. Irmão, teve dia da minha esposa dizer assim: Deus, eu queria comer salada, Deus. E a gente podia ir no mercado comprar uma caixa de salada que já vinha lavada, e eu, como um homem, dizia assim: amor, em vez de comprar a caixa que já vinha lavada, vamos comprar as folhas separadas, porque vai render mais. Ela dizia: tá bom, a gente compra, mas eu vou ter que lavar, ter que tratar tal coisa, não sei o quê, é um pouco mais de trabalho, e a caixa lavada, você abriu, botou no prato, comeu. E ela tinha dia que falava assim: Deus, eu estou querendo comer uma salada, Deus, mas eu não queria lavar alface. A gente descobriu algumas igrejas que faziam doação de alimentos, e a gente foi nelas, irmãos. Não tem problema em falar isso não. Por quê? Porque foi a forma que Deus usou para abençoar a nossa casa. Às vezes minha mulher orava e pedia uns alfaces lavados, ela abria a caixa que vinha da igreja e tinha uns alfaces lavados dentro, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Os pequenos detalhes, irmão. Quando eu abri a caixa que meu amigo mandou para mim, tinha alface, tinha cenoura, tinha tudo lavadinho. Na última caixa que eu abri, tinha uns pedaços de carne vermelha, irmão. Eu não sabia nem que aquele pedaço existia. Uns cortes diferentes de carne, e eu comecei a ser mexido por Deus. Porque aquele rapaz que estava feliz com aquilo que tinha, estava agora ficando alegre por receber algo que ele nem tinha pedido, mas que Deus estava mandando como um mimo para ele. Meu amigo me mandou um pacote de arroz que durou até o final da viagem. Meu amigo mandou coisas para minha casa, irmão, que foram rendendo, que nem a roupa não estragava no Egito, a minha casa foi suprida todos os dias. Porque se eu fosse contar com o dinheiro que eu tinha no Brasil e o dinheiro que eu não podia ganhar na América, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro para poder chegar até o final da viagem. Irmãos, eu abri a última caixa, estava lá umas bandejonas de frango, 60 ovos, 3 caixas de leite, umas bandejas de carne vermelha bonita, irmãos. Tirei tudo da bandeja, tirei tudo da caixa, coloquei em cima da mesa e ficou um pacotinho dentro da caixa, a irmã já matou. Quando eu olhei no fundo da caixa, irmão, tinha um pacote de 1 quilo de camarão, irmão. Irmão, tinha um quilo de camarão pré-cozido e descascado, irmão. A gente ri, sabe, vamos aplaudir. Irmão, a gente ri, a gente se alegra. Hoje eu olho para trás com alegria, mas eu lembro quando Deus falou para mim, disse assim: Nanine, escolhe o caminho mais longo, porque nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre o tempo. Quando eu peguei aquele pacote de camarão na mão, Deus falou comigo, irmão. Eu não consigo falar isso sem chorar, cara.
Porque quando eu peguei aquele pacotinho de camarão, uma coisa tão simples, que qualquer um de nós aqui pode chegar no mercado talvez e comprar. Deus falou comigo naquele lugar: não vai faltar absolutamente nada na sua casa. Sabe por quê, irmãos? Guarda isso que eu vou falar no seu coração. Porque enquanto eu não conhecesse o Deus provedor que eu pregava, eu jamais podia conhecer o Deus que criou todas as coisas para eu usufruir. Quando eu parei, eu entrei em crise, porque eu achei que pelo meu trabalho Deus me amava. Mas quando Deus criou a humanidade, Ele falou assim: você já pode comer tudo porque já está pronto para você. Quando Deus criou a gente, Ele fez a gente para trabalhar, para usufruir, não trabalhar para conquistar. Nós não trabalhamos para conquistar Deus, nós somos feitos para ter acesso a Ele. E a sua graça foi que deu acesso para a gente. Irmãos, eu peguei aquela caixa, eu peguei aquele pacote de camarão, entreguei a minha esposa, eu comecei a chorar na cozinha, cara. E eu saí correndo da minha cozinha para o último quarto da casa, porque aquele rapaz que chegou e achou 20 minutos, muito tempo para orar quando chegou na América, entrou no último quarto agora, que agora era o quarto da oração dele. E Deus gritava no meu coração: não vai faltar nada na sua casa, eu sou o provedor da sua casa, não vai faltar nada. Naquele momento eu descobri a terceira coisa que apresenta o novo de Deus sobre a nossa vida. E o que é? Não é um pacote de camarão, irmão. É a satisfação de saber que se eu tivesse ou eu não tivesse, Deus estaria comigo. A maior novidade da vida que eu experimento hoje é saber, irmão, que eu não trabalho, que eu não trabalho secularmente falando. É poder saber, irmão, que eu não tenho uma fonte de renda, eu não tenho nada que sustente a possibilidade de eu estar aqui falando com você, mas eu tenho uma palavra queimando no meu coração. Eu tenho uma palavra que queima no meu coração, e ela diz para você hoje a mesma coisa: se você conhecer o meu caminho, nada vai faltar sobre a sua vida. E a novidade que eu tenho para você não é tudo sobrando, não é somente sobre a abundância. A novidade que eu tenho para você é sobre uma presença que não se esgota, é sobre uma unção que não se esgota, é sobre uma mensagem que apresenta a você a sua eternidade, cara. Eu estava de tarde no hotel hoje, eu pedi para a pastora para não me pegar para almoçar, e eu estava no meu quarto hoje, Deus estava comigo naquele quarto, cara. E eu só pedi uma coisa para Deus, eu disse: Deus, eu não preciso gritar, eu não preciso falar coisas para convencer ninguém, eu só preciso que o Senhor ajuste o volume da minha voz nos ouvidos certos que tem que ouvir essa mensagem. E declarei uma palavra sobre Sorocaba, cara. Eu declarei: Deus, em cada prédio que eu estou vendo aqui nessa cidade, dessa janela, em cada casa que eu estou vendo aqui, o Senhor encontrará seus amigos que irão anunciar o teu caminho, irão anunciar o que é a vida verdadeira, Deus. Eu sou um pregador de vitória, irmão. Eu sou um pregador de Jesus, cara. Porque eu conheci a maior vitória da minha vida, e eu já era salvo quando eu conheci ela. Eu conheci aquele que é o meu Senhor. Eu conheci a mensagem que me conecta da minha origem ao meu destino, cara. Tudo que eu estou pregando para você é a história de um homem com a sua esposa e o seu filho, que encontraram com Deus quando pararam no lugar da oração. Aquele plano continua de pé, e é essa mensagem que Deus está gritando no seu coração hoje. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu tento, irmão, contar essa história séria, mas não dá, cara. Porque só sabe quem passa, né? Da mesma forma que eu sei que aconteceu na minha vida, eu sei que vai acontecer na sua vida também, meu filho. Eu quero fazer uma oração especial aqui. Eu quero fazer uma oração por você, cara, que ouviu o som da minha voz hoje, mas o seu coração está queimando por conhecer esse Deus provedor. Eu quero orar por você, eu quero orar por você.